Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live da Retina Brasil nesse mês de setembro, onde nós celebramos o Dia Mundial da Retina, que vai ser agora no dia 28 de setembro, no próximo sábado, sempre no quarto sábado do mês de setembro. E você está nos ouvindo, compartilhe esse link, convide seus amigos, compartilhe no grupo, que sempre é um tema bastante importante, tá? Bom, para você que está nos assistindo, vou fazer aqui a minha breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos de grau, de lente transparente, armação cor-de-rosa, um batom rosa, um brinco em gota também marrom e vermelho, uma blusa estampada nas cores preta, branca e rosa. Meus cabelos dizem que está muito bonito, grisalhos na altura dos ombros e usando um fone de ouvido. Atrás de mim, na parede, está exposto o banner da Retina Brasil, com o logo um smile, né, uma espécie de olho na cor verde e o título Retina Brasil. Bom, hoje nós temos um convidado bem especial, né, para um tema também muito importante para nós, tá? O nosso tema hoje, certo, é exatamente sobre Lyon, tá? Na nossa live nós vamos tratar da trajetória pelo diagnóstico de Lyon até a criação da Mitocom Brasil, que é uma outra associação que nós, da Retina Brasil, e também o Grupo Retina Paraná, né, coordenado pelo nosso amigo Odinho, Ana Paula, presidente e vice-presidente, estivemos uns meses atrás lá em Maringá, de onde é o nosso convidado, uma cidade belíssima, muito bem estruturada, acessível, achei linda. Tá? Então, hoje nós vamos tratar da trajetória pelo diagnóstico da Lyon, neuropatia óptica hereditária de Leber, né, até a criação da Mitocom Brasil. Então, para nós não perdermos mais tempo, né, vou convidar o nosso amigo, convidado, Pedro Mendes. Olá, pessoal, boa noite, Ângela, boa noite a todos que nos assistem. Prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, na minha busca pelo diagnóstico e até chegar à criação da nossa Mitocom Brasil, Associação Brasileira de Genética Mitocondrial e Doenças Mitocondriais, uma entidade que já nasceu aí com muita força, graças a Deus, e que é parceira, que é amiga, né, Ângela, da Retina Brasil. Nós já nascemos aí com esse vínculo muito importante, né, um apoiando o outro, e vamos ter muitos resultados em conjunto ainda em breve, aí, se Deus quiser. Vamos lá bater papo, porque o assunto é realmente bem interessante e é cheio de detalhes riquíssimos aí para muitas pessoas que também talvez estejam buscando o seu diagnóstico da Lyon ou de outras doenças mitocondriais oculares também. Muito bem, Pedro. Mas antes disso, antes de entrar nesse tema, é importante que os nossos internautas, né, os nossos ouvintes, eles conheçam um pouquinho do Pedro, tá? O Pedro, você fez essa autodescrição? Deixa eu opa, por favor, deixa eu fazer. Pessoal, eu sou um homem branco, cabelo castanho, eu tenho barba, e hoje estou usando um terno cinza, uma camisa branca e uma gravata verde, claro, em alusão ao nosso mês, Setembro Verde. A gente tem muita sintonia até nisso, a Mitocom Brasil com a Retina Brasil, e atrás de mim uma parede branca. Tá, amei essa gravata, tá muito elegante, muito chique, gostei da cor, é isso mesmo. Obrigado. Veio de forma diferente, né, Pedro? Não é isso? Também esperança, Isso. né? Isso, tem muito simbolismo, né, o verde. A gente sabe que o verde ele foi escolhido por várias causas, né, como a cor representativa, né. Verde é o mês da luta da pessoa com deficiência, que a gente está totalmente inserido, é o mês, aliás, é a cor também do Dia Internacional da Retina, como a Ângela citou, e é também a cor do mês de conscientização sobre doenças mitocondriais.
Exato. E da Retina Brasil também, né? Diga de E a cor da passagem. Retina Brasil. Dia 28, nós vamos celebrar, né, o Dia Mundial da Retina. Isso Bom, aí. né, o Pedro Mendes Ferreira Neto, ele é atualmente presidente, né, fundador da Mitocom Brasil, é uma associação brasileira de genética mitocondrial e doenças mitocondriais. Nós vamos já saber sobre isso. Ele também é presidente da ADEVIMAR, Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Maringá, que fica no Paraná. Como eu falei, é uma bela cidade. Ele é membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB em Maringá. Ele é servidor público, eu também sou servidora pública, viu? Vou completar 40 anos na Olha Universidade só. Federal do Ceará, é muito tempo, né? Servidor público, atuando com a criação e fiscalização de políticas públicas há 11 anos. Você há 11 anos está servidor público, é isso? Sim, eu trabalho na Câmara Municipal aqui em Maringá, na Aonde? parte da assessoria legislativa, né, sou servidor de carreira, e a gente Uhum, acompanha muito de próximo, né, a criação de projetos de lei, a redação de projetos de lei, eu sou redator de projetos também, uhum. e tudo que diz respeito à realização de uma sessão, né, os bastidores de uma sessão, ali o que acontece antes de uma sessão, a gente lida com isso já, né, durante todo esse tempo que eu citei, e isso trouxe para a gente uma experiência muito boa, aí, uma visão aí, bem abrangente a respeito de políticas públicas. Exatamente. Pedro, há 11 anos, né, que você é servidor. Exato, isso Você mesmo. acredita que o meu filho, né, tem a mesma sua idade, mas ninguém vai dizer, tá? E também vai completar 11 anos agora em novembro, que também é da Universidade Federal do Ceará. Passa rápido, vocês começaram muito cedo, né? Que bom. É verdade. Parece que foi ontem, né, que a gente entrou. Eu mesmo, quando eu penso nisso, Isso, não parece que faz tanto tempo, mas realmente o tempo passa demais, passa rápido demais, né? isso. Eu estou dialogando nesse aspecto, pessoal, para você que tem uma deficiência visual, casada por uma doença mitocondrial, né, ocular, ou doenças raras hereditárias da retina, ou até mesmo também a DOT, né? No caso aqui, vamos tratar da Lyon e muito mais, viu? Como a vida não para, tá? Isso é uma característica da pessoa, você tem toda a condição de avançar profissionalmente, academicamente e muito mais, inclusive ser até presidente de uma associação. Bom, ele também é advogado, né, especialista em direito constitucional, muito importante. Ativista social, engajado em causas que envolvem os direitos das minorias e dos grupos vulneráveis. Muito bem, Pedro. Isso é muito, muito legal ver um jovem que, assim como você, devem ter muitos por aí, né? E que bom, né? Que você luta, faz o advocacy. Para mim, a pessoa, no caso, com deficiência, ela tem que ser protagonista da sua história, da sua luta, né? Entendeu? Mas vamos aqui. Pessoal, olha, vocês compartilhem essa live, coloque no chat as suas perguntas, qual é a sua curiosidade em relação a esse tema, né, no decorrer da live, desse diálogo que nós vamos ter. Né, todos nós vamos aprender sempre, muito mais. E nós vamos perguntar ao Pedro, tá bom? E vamos tentar responder, Isso ok? aí. Então, Pedro, você é uma pessoa, né? Nós já falamos sobre o que o seu perfil profissional, né? A sua formação, mas você é uma pessoa que traz um diagnóstico, né? Da doença denominada LHON, a sigla, neuropatia óptica hereditária de Leber, também conhecida como neuropatia óptica de Leber, correto? Então, Exato, eu queria exatamente. saber de você, e isso é algo que é comum, né, a qualquer pessoa que tem um diagnóstico, principalmente uma doença rara, não é mesmo? E uma doença rara mitocondrial, do nervo óptico, da retina, ou qualquer outra doença rara, né, como o próprio Leão também. Então, eu queria saber de você se foi fácil, né, ter esse diagnóstico, quais foram os desafios encontrados, tá,
no seu caso, para obter o diagnóstico de Lyon, de neuropatia óptica de Leber. Antes, você pode dizer o que conceituar, né? Dizer o que doença é essa, e você fala um pouquinho do desafio que você encontrou nessa trajetória para o seu diagnóstico, por favor. Ok, vamos lá. Bom, a neuropatia óptica hereditária de Leber, que é conhecida por Lyon, que é a sigla do inglês, né? Lyon é o nome da doença em inglês, é a sigla em inglês, mas é como a gente mais conhece ela, porque essa sigla é usada no mundo inteiro e isso facilita a identificação. A Lyon é uma doença que acomete o nervo óptico, não é uma doença exatamente do globo ocular, mas do nervo óptico, e causa a morte de células do nervo óptico. Então, o nosso nervo ele fica com lesões, né? Com lesões, perda de fibras, ele fica com esbranquiçado, né? Uma palidez, e essa palidez e essas lesões do nervo óptico, elas causam alteração de visão, né? Então, a grande maioria das pessoas que tem Lyon e que tem essas características do nervo óptico, elas vão ter baixa visão, que é a deficiência visual parcial. Ela é uma doença caracterizada pela perda maior de visão na visão central, então a gente tem uma preservação maior da visão periférica, né? A central, ela realmente ela é muito acometida, mas a periférica, graças a Deus, ela tem uma preservação maior, e isso é isso que garante, né, ainda a autonomia da pessoa. E a Lyon, ela pode ter diferentes acometimentos, né? Ela se manifesta de formas diferentes nas diferentes pessoas, porque ela é causada por uma mutação no DNA mitocondrial, mas essa mutação ela não responde sozinha pela maneira como a doença se manifesta na pessoa. A mutação ela tem que ser conjugada, né? Ela é conjugada com toda a herança genética da pessoa. Então, a depender dessa junção da mutação que a pessoa tem com os componentes genéticos que ela herda da família dela, essa junção é que vai dizer como é que vai ser a manifestação. Então, nós temos pessoas com Lyon que têm uma autonomia muito boa, né, que conseguem se locomover muito bem, sozinhas, saem sozinhas, a visão lateral, né, a periférica ajuda demais. Tem pessoas que têm um acometimento mais severo, que precisam usar bengala, né? Nós temos esses dois quadros aí, e existe também uma diferença muito grande na forma de ver. E isso não só em relação a Lyon, né, Angela? Todas as doenças que causam baixa visão, as doenças hereditárias da retina também, elas geram maneiras diferentes de ver, né? A gente costuma dizer que quem tem baixa visão, cada um vai ver de um jeito, cada um tem um jeito próprio de ver, porque existe aquelas pessoas que têm um embaçamento, que é o meu caso. A minha visão, quando perguntam como é que eu estou vendo, eu digo que ela é caracterizada por um embaçamento. Então, eu dou esses exemplos. É como se você olhasse atrás de um vidro embaçado, é como se você olhasse pela janela do carro num dia que choveu e o vidro embaçou, né? Como se você olhasse num dia de neblina, ela fica turva, né? Mas essa não é a única característica. Tem pessoas com Lyon que enxergam pontos, né, no meio da visão, no campo visual, que dificultam a visão também. Esses pontos podem ser pretos, e em alguns casos já ouvi relatos de pontos coloridos também, amarelos, de outras cores. Então, tem pessoas que, além do embaçamento, eles têm esses pontos que acabam sendo dificultadores também da visão. Tem outras pessoas ainda que eu já ouvi relatos de colegas do nosso grupo que enxergam, vou usar essa palavra aqui para definir, como se fosse um psicodélico, né? Como se a pessoa visse um mosaico de cores. Então, a pessoa ela vê na frente dela muitas cores, né? Uma grande variedade de cores, e é claro que isso também acaba sendo um dificultador de visualizar, né, o que a gente precisa, o que está diante de nós. Então, a Lyon é isso, ela é uma doença de origem mitocondrial, portanto, de herança materna, né, ou seja, ela vem do lado da mãe, né, as mulheres que têm um gene Lyon, elas vão passar esse gene para todos os filhos, não é uma possibilidade, não é uma coisa de pode acontecer ou não, vai acontecer, né? Então, no meu caso, a minha mãe, ela tem esse gene, e a avó provavelmente tinha, a gente não sabe em que geração que isso começou, mas veio de alguma geração lá atrás, foi sendo passado, e na minha família eu fui o único a manifestar a doença. Mas todos que vêm da linhagem materna, quer dizer, a minha avó, minha mãe, meus tios, primos, né, eu tenho irmãs também, todos eles têm esse gene,
e graças a Deus não houve outra pessoa além de mim que fosse acometida, mas as pessoas carregam o gene, né? São portadores do gene. Então é isso. Qual é o gene, o pessoal saber? Existem 3 genes que respondem por mais de 90% das pessoas que têm Lyon, né, que são identificados por números. Esses números são a mutação 11778, a 14484 e a 3460. Essas 3 mutações são consideradas, chamadas de mutações clássicas da Lyon. São mutações que, como eu falei, mais de 90% de quem tem Lyon tem uma dessas que eu citei. E aí existe uma escala, uma hierarquia do que se considera mais severo e menos severo. Considera-se que a mais severa é a 3460, a intermediária é a 11778 e a menos severa, a mais branda, é a 14484. Essa estimativa que foi feita, ela é uma média, não é uma coisa 100%, né? Isso não se reflete em 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos a gente verifica que realmente as pessoas que têm a 3460 tendem a ter uma acuidade mais prejudicada, e as pessoas que têm a 14484, que é considerada mais leve, tendem a ter até recuperação de visão. É interessante até falar disso. A Lyon é uma doença que existem pessoas que ao longo do tempo recuperam a visão. Nós temos relatos de pacientes de pessoas que tinham Lyon, foram diagnosticados com Lyon, tiveram uma baixa visual severa e depois de alguns anos tiveram uma recuperação espontânea da visão, voltaram até a dirigir, né? Mas essas pessoas geralmente tinham a 14484, que é essa considerada mais leve, né, entre aspas. E é exatamente considerado nesse caso, né? Eu anotei aqui 14484, né? Isso. Mutação de um gene. Então, ela é associada, no caso que você falou, a uma melhor chance de recuperação visual, talvez parcial ou total, esse exemplo. Olha, eu acho que muito próximo, eu acho que pode ficar algum resquício, mais próximo de uma visão aí quase 100%, porque eu digo isso porque as pessoas com a 1484 que experimentam essa grande recuperação, elas conseguem até tirar a CNH novamente. Então, assim, para conseguir tirar a CNH novamente e dirigir normalmente, a pessoa está com uma visão muito boa, né? Senão ela não conseguiria. Então, acho que deve ficar algum resquício, acho que ela não volta a enxergar exatamente como ela enxergava antes, mas é um resquício ali mínimo, né, perto do prejuízo visual que essa doença causa. Pedro, então, como eu perguntei, né, o que era essa doença, você falou do gene, da gravidade, do gene que há uma possibilidade, né, de repente, de reverter esse processo, no caso da pessoa recuperar a visão, né, até quase como por completo. Mas aí eu lhe pergunto, pronto, foi fácil você chegar ao seu diagnóstico quando percebeu que você tinha um problema na visão? Me diga aí quais foram as dificuldades, se você passou por muitos médicos, quais são os profissionais que trabalham, né, até talvez em conjunto, para tratar ou fazer o acompanhamento dessa doença. Bom, minha trajetória, como a de muitas pessoas que têm Lyon, ela não foi fácil, não é fácil. Eu vou relatar aqui brevemente como é que foi desde o início, né? Como é que eu comecei a notar a alteração na visão, até percorrer todo o caminho que eu tive que percorrer. Eu me recordo que eu estava dirigindo um dia, né? Isso há 5 anos atrás, tá? Eu tenho baixa visão há 5 anos, tenho Lyon, ela se manifestou no meu caso há 5 anos, em 2019. E eu estava dirigindo um dia, parei no semáforo com o carro e olhei para o semáforo e aí eu notei que ele estava um pouco embaçado. E aí eu fiz aquele teste que normalmente a gente faz, que os oftalmologistas pedem para a gente fazer, de tapar um dos olhos e enxergar somente com o outro, e depois inverter, né, para ver como é que está a visão de cada olho. E quando eu fechei o meu olho direito e olhei somente com o esquerdo, eu já levei um susto, assim, porque eu estava vendo o semáforo muito embaçado, só com o olho esquerdo, né? E eu falei, nossa, que é isso, né? Foi realmente súbito, né? E a Lyon, ela tem essa característica, ela surge assim de uma forma muito abrupta, e isso diferencia a Lyon de outras doenças hereditárias da visão, né? Como são as outras que eu acho que já são mais conhecidas aqui do canal, que geralmente provocam uma perda visual mais gradativa, mais lenta. A Lyon, ela é muito rápida.
Então, quando eu notei, o meu olho esquerdo ele já estava assim, com uma perda visual grande, e eu achei aquilo muito estranho, claro. Na hora pensei que, né, não tinha ideia do que era aquilo, até pensei que poderia ser alguma coisa emocional, cansaço, estresse. Poxa, eu estou trabalhando muito, né? Estou levando serviço para casa, estou fazendo muitas atividades ao mesmo tempo, sempre fui bem ativo. E falei, vou, né? Deixa eu me acalmar, pode ser alguma coisa temporária. E aí eu esperei 2 dias, né? E aquele embaçamento no olho esquerdo não tinha passado, e procurei o primeiro oftalmologista. Aí, o primeiro oftalmo por quem eu passei, ele achou que era uma uveíte, né, que é uma infecção nos olhos, é uma coisa que não é tão, não é rara, uma coisa que não é tão incomum, e me passou lá um medicamento, pediu que eu usasse por 7 dias, e a tendência seria desaparecer supostamente aquela uveíte, né, não era uveíte, claro, mas foi a primeira suspeita. Usei durante o tempo que o médico recomendou, não deu diferença, comecei a procurar outros médicos, e aí eu lembro que os médicos me fizeram muitos exames, campo visual, retinografia, com contraste, angiografia, desculpa, me perdoa esse... Fluorescência. Oi? Como, desculpa, Essa com contraste é um nome imenso, né? mas enfim, acho que muitos aqui do canal Tomografia. são familiarizados com ela. Para quem não conhece, é um exame que a gente usa contraste para examinar o fundo dos olhos, né? E fiz também muitos exames, e aí os oftalmologistas começaram a me dizer assim, olha, você não tem nada nos olhos, seus olhos estão saudáveis, deve ser algo no seu nervo óptico, tem indícios aí de que o seu nervo óptico está com algum problema, né? Eles me disseram isso. E aí me disseram, procura um neurologista, né? E aí eu fui ao neuro, e eu lembro que, graças a Deus, eu tive assim a felicidade de passar por um neuro que já era conhecido nosso, da família, ele foi muito humilde, e ele me examinou, pediu o OCT. O OCT, para quem não conhece, ele é a tomografia do nervo óptico, ele é um exame de imagem que mostra para o médico como está o nervo óptico, né, da pessoa. Exato. E ele viu meu OCT e ele disse assim, olha, Pedro, eu sinceramente não sei o que acontece, porque o seu OCT está normal, ele não tem alteração. E essa característica que você está tendo de embaçamento de visão, ela é muito própria de quem tem algum problema do nervo óptico. E aí esse médico ele já me recomendou que eu procurasse outros centros, que eu saísse de Maringá. E aí inicialmente eu fui para Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, que é um grande centro oftalmológico no Brasil, né? A Universidade Federal de Minas também é uma referência em oftalmologia, e fui para lá também. E aí, bom, essa minha trajetória, ao longo da trajetória, eu gostaria de dizer que eu lidei com erros de diagnóstico. E eu digo isso com o intuito de trazer essa conscientização, até para que as pessoas que estejam assistindo, vão assistir depois também, elas possam se precaver disso que aconteceu comigo, que acontece com muitas pessoas, tá? Então, a intenção aqui é conscientizar e colaborar com as pessoas. Então, eu fui confundido depois com alguém que tinha uma doença autoimune. Então, primeiro foi um diagnóstico de uveíte, depois foi um diagnóstico de doença autoimune, né? A equipe médica me disse que eu tinha uma doença autoimune atípica. Então, existem doenças autoimunes que acometem o nervo óptico, por exemplo, a esclerose múltipla, por exemplo, a neuromielite óptica, né, e outras também que podem gerar a inflamação do nervo óptico, que é chamada de neurite óptica, e eles achavam que era isso no meu caso. Só que no meu caso, como o OCT ele era muito próximo do normal, os médicos diziam assim, olha, provavelmente você tem uma inflamação no seu nervo, que é uma inflamação resistente, por isso que ela está demorando para passar. Ou seja, o meu OCT ele nunca deu aquela alteração de quem tem realmente neurite, da pessoa que realmente tem uma esclerose múltipla, porque quando é esse caso, o OCT ele é muito mais claro para o médico, né? O nervo óptico ele fica grande, é muito mais perceptível de perceber essa inflamação, que não era notada no meu caso. Mas os médicos, alguns ali, tentavam ainda acreditar que era algo autoimune, e aí, em função desse diagnóstico de doença autoimune, me prescreveram, né, que eu usasse corticoides e imunossupressores, né? E aí isso é um problema, eu gostaria de dizer isso também, porque os corticoides e imunossupressores,
os corticoides, principalmente, eles são medicamentos que eles devem ser evitados por pessoas que têm doenças mitocondriais. E a gente acaba tomando exatamente, fazendo uso exatamente daquilo que a gente não deveria usar, né? E isso poderia levar até a um agravamento do quadro. Isso poderia gerar até uma piora de acuidade visual, uma perda maior ainda de acuidade visual, né? Em função disso, eu fiz pulsoterapia no hospital, né? Recebi uma dose muito alta de corticoide no hospital por 5 dias e depois tomei corticoides via oral por 7 meses em casa. É uma dose, assim, absurda, se for contabilizar. Absurda, absurda, absurda. E nesse caso aí, interrompendo, essa medicação, ela foi passada por qual profissional? Eu estou dizendo assim, foi oftalmologista? Na época já era um neuro-oftalmologista, porque até para explicar para quem não conhece, o profissional que lida com as doenças do nervo óptico, né, é o geneticista, o médico geneticista, ou o neuro-oftalmologista, que é a área da oftalmo que tem esse conhecimento para entender os problemas do nervo óptico, né, as doenças do nervo óptico. Né? Então, eu já estava lidando com um neuro-oftalmologista, mas eu entendo, né? Eu quero deixar bem claro que isso, obviamente, que isso não é uma crítica, mas é uma fala para a gente buscar uma conscientização. Entendo a dificuldade dos profissionais, né? A gente está lidando com doenças que são raras e os diagnósticos não são fáceis, não são complexos, né? Exatamente. Isso, eles não são simples. E aí o médico achou então que era uma doença autoimune. Eu tomei essa dose alta de corticoides que eu fiz uso. Não tive piora, e graças a Deus eu não tive piora, assim, mas eu não tive, mas é interessante colocar que eu estava exposto a um risco. Isso eu gosto sempre de dizer para as pessoas, né? Não tive a piora, mas eu fui exposto a um risco que é muito grande. E comigo não aconteceu. Mas na trajetória do diagnóstico pela Lyon, muitas pessoas que fazem uso do corticoide relatam essa piora visual. A gente conhece vários colegas, infelizmente, lamentavelmente, que relatam que quando eles começaram a fazer o uso do corticoide, a acuidade visual estava de uma maneira, e alguns meses depois, fazendo uso de corticoide em altas doses, a acuidade visual estava pior. Então isso pode acontecer, e é por isso também que depois a gente vai chegar nesse ponto da conversa, mas é por isso que a gente luta pela criação de protocolos pré-diagnóstico, para evitar esses erros de diagnóstico que ainda são frequentes no nosso país. Então, assim, depois eu tive esse... Oi, Ângela, desculpa. Não, pode continuar, estou ouvindo. Então, assim, eu tive esse segundo diagnóstico de doença autoimune. Acabou que eu parei de fazer uso do corticoide por conta própria. Eu mesmo percebi que aquilo não estava funcionando, não era aquilo que ia resolver o meu caso. Eu lembro que eu conversava com pacientes que tinham as doenças autoimunes, que tinham esclerose múltipla, que tinham neuromielite, e eles me relatavam assim que eles usavam corticoide, mas no caso deles o corticoide é a indicação adequada. Quem tem doença autoimune tem que usar mesmo. Mas eles me relatavam que eles estavam com um problema no nervo óptico e tinham experimentado essa baixa de acuidade visual, mas a visão deles voltava. Eles tinham a recuperação de acuidade e dá para dizer que de uma forma até rápida. Assim, eu lembro de uma moça que ela me falou que ela acordou sem enxergar nada de um dos olhos. Ela acordou cega praticamente de um dos olhos, estava tudo preto. Ela fez o OCT, que é esse exame que eu mencionei, né, que é a tomografia do nervo óptico, deu uma alteração grande, o médico viu que o nervo dela estava muito inflamado, aí ela fez a pulsoterapia no hospital, e aí, poucas semanas depois, a acuidade visual dela foi voltando. Me parece que não voltou tudo, acho que voltou 80%, mas 80% é muito próximo de uma visão normal, né? Ela leva uma vida normal com relação à visão, né? Quero dizer, normal todos nós levamos, mas ela tem uma visão muito próxima da visão 100%. Então, assim, eu pensava, poxa, mas essas pessoas que estão fazendo uso do corticoide estão tendo recuperação da visão, e eu não estou, né? E aí eu falei, não é esse o caminho, eu vou parar, né, de seguir com esse tratamento, e resolvi buscar outras possibilidades, isso, né? Outros profissionais e outras possibilidades de diagnóstico, né? E aí, graças a Deus, cheguei a médicos que começaram... Me desculpem, o tempo está muito seco, né? Comecei a chegar aos profissionais que cogitaram, finalmente, que eu tenho... Pega uma água, Pedro, pega. Coloca uma águazinha aí. Vamos lá, dá para seguir aqui. Então, eu cheguei aos profissionais que começaram a cogitar que eu tinha a neuropatia óptica hereditária de Leber.
E aí, com essa suspeita, com esse indício, eles recomendaram que eu fizesse o teste genético, né? Fiz o teste genético e deu negativo, né? Aí começa, Você fez aqui no Brasil ou fora do Brasil? primeiramente aqui, primeiro no Brasil, depois eu fui fazer fora também, vou contar sobre isso também, mas primeiro foi aqui, e o primeiro teste que eu fiz, ele era somente para aquelas três mutações clássicas que eu citei. Então ele era um teste que ele detecta a 11778, a 14484 e a 3460. Ele não detecta outras mutações que existem também, que é o caso da minha, que eu já vou chegar lá. E aí... Errado, então. Oi? Mais do que raro você. Pois é, eu até brinco, né? Eu sou um raro dentro dos raros. Mas Isso. aí eu fiz então o teste genético, deu negativo, e os médicos eles me diziam assim: olha, você tem um quadro clínico muito característico da Lyon, você tem um quadro clínico que é clássico da Lyon, né? Eu comentei que começou no meu olho esquerdo, e aí acabei não comentando que o olho direito ele foi acometido mais ou menos um mês e meio depois, que é muito característico na Lyon. Geralmente a Lyon começa em um dos olhos, um mês e meio, 2 meses depois, o outro olho é acometido também. E no meu caso foi esse tempo, um mês e meio depois, eu comecei a perceber a perda de acuidade no direito, no olho direito. E no direito, ela foi um pouco mais lenta que o esquerdo, porque no esquerdo foi muito abrupta. Mas, Sim. assim, e no direito eu ia percebendo que semana a semana a acuidade estava diminuindo, estava baixando. Cada semana eu estava vendo que a visão estava diferente, né, que a acuidade estava menor, mas os médicos não tinham o que se fazer naquele momento, né, os médicos, o tratamento era o corticoide, e o corticoide, quando ele foi me recomendado, na verdade, assim, primeiro os médicos esperaram muito para me dar qualquer medicamento, porque eles diziam que não sabiam o que era, então, e claro que eu entendo que, tendo a razão disso, né, não é correto você prescrever medicamento para um paciente quando você não sabe o que ele tem. Então, eu lembro que no começo eu tinha até aquela ânsia, aquela vontade de, sabe, pelo amor de Deus, dá alguma coisa para eu tomar, deixa eu tomar um remédio. E os médicos não queriam me prescrever nada, porque eles diziam, calma, a gente tem que aguardar para saber o que é. E aí, quando, então, o teste genético para Lyon veio negativo, aí houve essa suspeita de doença autoimune, mas depois, né, passando por outros médicos, eu comecei a ouvir isso, olha, mesmo com o teste genético negativo, você ainda pode ter Lyon, porque essas três mutações que a gente citou aqui, elas não são as únicas, existem muitas outras. E pode ser, os médicos me diziam isso, pode ser, Pedro, que você tem uma mutação que não é nenhuma dessas três. Né? E aí me recomendaram que eu fizesse o painel de doenças mitocondriais, que no Brasil era, naquele momento, o exame mais abrangente para detectar qualquer alteração no DNA da mitocôndria. Então, ou seja, qualquer alteração que eu tivesse era supostamente para aparecer ali, no painel de doenças mitocondriais. Mas, para minha surpresa e surpresa dos médicos também, o painel veio negativo no meu caso. E aí você fica naquela, né? Poxa, e agora, né? O que eu vou Agora. fazer? Eu já fiz todos os exames possíveis, já passei pelos maiores médicos do nosso país, grandes médicos, que hoje são nossos amigos. E aí, né? E eu perguntei para os médicos, doutores, e aí, para onde é que eu posso ir? Porque se no Brasil não tem diagnóstico, não aparece, né, no teste genético, eu quero saber para onde que eu posso ir. Né? Eu não aceito, eu tinha isso comigo muito forte, não aceito não saber o que eu tenho, né? Eu tenho, no mínimo, o direito de saber o que está acontecendo comigo, né? Era isso que eu pensava. E aí... É importante, viu, Pedro? Qualquer pessoa, e no caso da Lyon, né, assim como das doenças hereditárias da retina, as pessoas querem saber o que, que ela tem, né? Para Claro, poder ter a possibilidade de ter um tratamento, se já tiver, de participar de uma pesquisa clínica, caso tenha pesquisa para isso, né? exato, É um sim, direito de qualquer pessoa que tem um diagnóstico, seja qual for a doença, né? E aí você foi exatamente. para fora do país. E aí eu fui, eu perguntei para os médicos, então, quais eram os centros de referência fora do Brasil, para onde que eu poderia ir. E aí, inicialmente, eu fui para os Estados Unidos, para Los Angeles, né? E eu passei pela Universidade da Califórnia, a UCLA. Fui visto por um dos maiores médicos do mundo, referência do mundo lá na UCLA. E aí, assim, eu gosto de contar isso é bem emblemático, porque até lá, que é um centro de referência, um dos maiores do mundo, não foi simples de me diagnosticar. Né? Eu saí de Los Angeles com um laudo de 4 páginas, e eu gosto de dizer isso para as pessoas,
que a última frase do laudo, ela era a seguinte, a frase foi a seguinte: não estou seguro, mas acredito que o paciente pode ter Lyon ou glaucoma de pressão normal. E aí você fica, meu Deus do céu, se Viajei nem... tudo isso. Pois é, se nem os maiores médicos do mundo estão conseguindo me identificar, se nem o médico que é tido como o maior ou um dos maiores neuroftalmologistas do mundo consegue identificar, quem que vai conseguir, né? Aí vem aquela, para quem que eu vou perguntar agora? Se ele não sabe, quem que vai saber? Mas graças a Deus, aí eu fui saber que existe um outro grande centro de referência no mundo, que é a Itália, a cidade de Bolonha, né? Lá também existem grandes neuroftalmologistas, é um centro de pesquisa, é um centro de genética ocular também. E aí eu mandei esse laudo que eu recebi nos Estados Unidos, esse laudo inconclusivo, mandei para Bolonha. E lá em Bolonha eles se interessaram pelo meu caso, né? Eles até cogitaram que no meu caso eles poderiam descobrir uma mutação nova da COM, né? Isso foi ventilado, né? Havia essa suspeita de que eu poderia ter uma mutação, digamos, que eu seria a primeira pessoa identificado com essa mutação, né? Chegou-se a pensar nisso. E aí fui para Bolonha, fiz vários exames, repeti os exames lá, todos aqueles que a gente faz geralmente, coleta de material biológico, sangue, urina, e eles foram examinar o meu material genético, né? Foram examinar o meu DNA mitocondrial. E aí encontraram, finalmente, essa trajetória que eu contei, ela levou 3 anos e meio, né, passando pelos maiores médicos no Brasil, os maiores centros de referência, depois Estados Unidos e aí a Itália, e voltei de Bolonha, 3 meses depois que eu tinha voltado de lá, chegou, né, por e-mail, o meu laudo dizendo que eu tenho não apenas uma, mas 2 mutações da Lyon, ou seja, eu tenho 2 mutações da Lyon, que também é um caso que não é tão comum, não é tão frequente. Raro, né? Exato, raro dos raros, como eu brinco, e essas mutações, os números delas são a 3559 e a 3803. Elas estão no mesmo grupo, elas estão próximas ali no nosso DNA da 3460, que é uma daquelas clássicas que eu citei. E até quando eu soube disso, eu me preocupei, eu falei, nossa, então eu tenho 2 mutações que estão próximas daquela que é considerada mais severa, porque a 3460 é considerada mais severa. Mas tem aquilo, eu volto naquilo que eu citei no início da minha fala aqui. A mutação, ela não diz tudo por si só, né? Eu tenho 2 mutações que se assemelham ali, que estão próximas daquela que é considerada mais severa. E, no entanto, a minha acuidade visual, ela não é tão severa como a de outros pacientes. Aliás, a perda, né, de visual, no meu caso, ela não foi tão severa como a de outros pacientes, colegas que a gente tem, que tem, por exemplo, a 11778, que é considerada intermediária. Então, a mutação ela não responde por tudo, ela é um indício, mas ela tem que ser analisada em conjunto com todo o histórico, né, todo o conjunto genético da pessoa que recebe da família dela. E aí eu soube, isso foi no final de 2022, então quer dizer, o sintoma começou em 2019 e em dezembro... Pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019, em maio de 2019, aí meio ano depois começou a pandemia, foi um pouco antes disso, e aí em dezembro de 22 que eu fui saber quais eram as minhas mutações da Lyon. Desde então, eu tentei encontrar outras pessoas que têm essas mutações exatamente iguais às minhas, e até agora eu encontrei somente 2 pessoas que têm a 3559. A 3803 eu não encontrei ainda. Se alguém estiver assistindo ainda e conhecer, me avisa, entre em contato, que a gente quer conhecer também. Mas a 3559, eu achei 2 moças americanas que têm essa mutação, né? E que a gente acabou se conhecendo por grupos de Facebook. Existe um grupo no Facebook que é o Lyon Global, né? Que tem pessoas do mundo inteiro lá. E aí eu coloquei lá a pergunta, né? Perguntei lá, quem no grupo tem a mutação 3559 e a 3803? E aí essas moças se manifestaram e a gente já começou a conversar, já criamos até um vínculo, uma amizade legal, porque quando isso acontece a gente cria esse pertencimento, né? A gente se sente pertencendo, né? A gente encontra um semelhante, né? Isso faz bem, né? A gente troca ideia, conversa, troca ajuda, e isso é muito bom. E eu tenho a expectativa, tenho a esperança
de que as terapias gênicas que estão sendo criadas para a 3460, existem terapias em desenvolvimento para a mutação 3460, elas podem servir para o meu caso também. Né? Os médicos lá da Itália me disseram isso, me disseram acreditar nisso, e também um dos médicos que é responsável pela companhia chinesa que desenvolve terapia gênica para Lyon, me disse a mesma coisa. Ele disse, olha, na teoria, teoricamente, tudo que está sendo criado para 3460 pode servir para você também, porque são mutações que estão numa posição do DNA muito próxima da 3460. Então foi essa trajetória aí, foi essa luta, né, de 3 anos e meio, um período em que eu vi que eu tinha doença autoimune, que eu tinha uveíte, que eu tinha glaucoma, que eu tinha alguma questão infecciosa, e não era nada disso, era Lyon, né? Mas foi uma trajetória de 3 anos e meio, né? Agora, isso. você observa, Pedro, que realmente, né, de certa forma, foi até rápido em relação a muitos outros casos. Outras pessoas que, com certeza, pode ser que tenha esse diagnóstico, né, de Lyon, e não teve a oportunidade, né, não teve, assim, alguém, a própria pessoa, né, nessa disponibilidade, se dispor a procurar, conhecer qual é a doença que tem, ou até mesmo um familiar, isso varia bastante, né? Muitas vezes, por exemplo, no meu caso, né, aqui com o meu filho, eu posso dizer que foi muito bem assistida logo de primeira, né, em 2 anos, porque o primeiro ano não deu para ver o problema, né, dele no fundo do olho. No segundo ano, quando o sintoma, né, intensificou um pouquinho mais, deu para visualizar e de cara, e o médico não era nem retinólogo, já mais um cirurgião, né, da área da oftalmologia muito capacitado, se atualizava bastante, né, nas temáticas da visão, e ele me deu uma aula ali e disse assim, agora eu vou te encaminhar para um retinólogo para fazer esses exames, todos esses que você falou aí, tá? Uhum. E só para fechar o diagnóstico, foi a frase que ele disse, né? E ainda tem um teste genético que depois você vai poder fazer, tá? E aí você imagina quantas pessoas estão aí, né? Inclusive, eu até falei com você, tem um colega nosso aqui, né, do Retina Ceará, que tem essa suspeita, tá? Eu estou contribuindo para ele, né? Ele está tentando fazer o teste genético e até falei, depois vou passar o contato dele depois, né, para você. Por gentileza, você sim. Conversar com ele, dar essa força, né? E a mãe, claro. A esposa dele também tem deficiência visual, mas não tem nada a ver com esses diagnósticos. Então, Pedro, o que foi, de certa forma, né, tá bem recente, né, ainda são pouco tempo, né, que você teve esse diagnóstico, e que bom que você é uma pessoa que correu atrás de saber. E aí, só para concluir essa parte, a gente passar para o próximo bloco, e os seus pais, né? Como foi? Se você tem uma irmã, né? Um casal, né? Só vocês dois? Eu tenho duas irmãs, somos duas em 3. Irmãs, né? São 3, né? E aí, quando você soube, quando eles tomaram conhecimento, que eu estou querendo saber disso, porque quando, por exemplo, tem não é o nome dele, o Gustavo, acho que é Gustavo, da CDD, certo? Sim. Ele, uma vez, num evento que eu estive junto com ele, em São Paulo, ele disse assim, lá na minha casa, nós somos 3 raros, só um diagnosticado, entendeu? Porque ele herdou, né? Mas só ele, a doença se manifestou. Então, você, no caso, né? Você, seus pais, suas 2 irmãs, e você diagnosticado, né? Eu vou usar a frase dele aqui. E como foi, assim, bem rapidinho para a gente ir para o bloco, porque isso impacta, né, bastante, principalmente nós que somos pais. E aí, como é que vai ser a tua vida agora, né? E aí, a vida pra frente. É realmente muito impactante para a família toda, né? Para os pais, para os irmãos, para os tios, né? Até só para também para contextualizar mais ainda as pessoas, eu fui da visão 100% ao quadro de baixa visão em 4 meses. É muito rápido. Então, esse impacto é uma coisa assim que a pessoa fica
perdida, né? Muitas pessoas ficam assim, o que é isso? O que está acontecendo? Né? E por que isso? Então, realmente, a pessoa precisa de um apoio muito grande no começo. A família é muito importante nesse processo. A minha família, eu posso dizer que eles foram fantásticos, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, eles me ajudaram demais nisso. E eu posso dizer também que, é claro que eu notava que eles estavam sentindo, que eles estavam sofrendo, não estava sendo fácil, mas uma coisa que me ajudou a lidar com o Alhon, com a baixa visão, com naturalidade, como eu acho que eu lido, eu tento lidar com a maior naturalidade que eu posso, uma das coisas que me ajudou para isso foi justamente o tratamento que eu recebia da minha família, porque a minha família nunca me colocou naquela posição de, poxa, sabe, de lamentação. Coitadinho, E né, não estava jamais, jamais. sozinho. Nunca houve esse lado de lamentação. Sempre o pensamento sempre foi, tudo bem, aconteceu, não é fácil, é extremamente desafiador, é extremamente difícil, mas vamos lá, vamos em frente, a vida segue, né? Vamos encontrar maneiras de seguir, você precisa continuar, você precisa crescer, tem muita coisa para fazer nessa vida ainda, graças a Deus, então vamos embora. Então eu recebi um estímulo muito grande da minha família, um apoio muito forte, eu sei que eles sentiam, claro, eu percebia, mas eu acho que eles também tentavam não demonstrar, não mostrar na minha frente, eles tentavam se mostrar fortes para mim, e eu tentava me mostrar forte para eles também. Eu também não queria, sabe, causar esse sofrimento neles, eu tentava mostrar que eu estava bem, até no começo, ali nos primeiros meses, que é a fase mais delicada, no início, mesmo nos dias ali em que eu não estava bem, realmente, eu estava dias ali que você está que você tem que permitir, né, sentir as emoções que você está sentindo, realmente reconhecer que não é fácil, mas mesmo nesses dias eu tentava não demonstrar para eles, né, eu não queria, eu tentava poupar um pouco eles disso, mas acho que os pais acabam percebendo, né, o pai conhece os filhos, enfim, foi esse desafio para a família toda, né, eu tenho tias aí que às vezes eu lembro assim que foi tão delicado, né, para a família toda, que eu tenho uma tia que ela me ligava e ela falava assim, nossa, mas por que com você? Sabe aquela coisa de, poxa, por que isso tinha que ser com você, né? E ela estava abalada, ela estava abatida, né, por mim. E eu que estava passando pela situação, era eu que acalmava ela. Eu falava, tia, eu tô bem, né? Eu tô passando pelos médicos, eu tô correndo atrás de saber o que eu tenho, eu vou entender, eu vou descobrir o que é isso, eu vou descobrir o que eu posso fazer, calma. Mas assim, eu percebia que às vezes eu estava mais calmo do que algumas pessoas ao meu redor, né? Então, Assim mesmo, tinha gente que chegava e falava, nossa, como é que você consegue estar assim? E eu dizia, não, tudo bem, eu sei que para quem ouve isso, assusta, né? Poxa, é uma doença do nervo óptico, é raro, mas eu falei, eu tô bem, eu tentava sempre mostrar para as pessoas, e não por uma hipocrisia, ou não era da boca para fora, era genuíno, era real, era como eu sentia, né? Foi como eu lidei desde o começo. Claro que houve dias difíceis, não tem como não ter, tinha dias difíceis sim, mas eu sempre olhei para frente, eu sempre olhei e pensei, poxa, tem muitos sonhos para realizar, tem muita coisa para fazer nessa vida ainda, e eu vou fazer, eu quero fazer, e graças a Deus eu estou podendo realizar, e estou muito feliz. Exatamente. E é muito importante, né? Essa questão da família, e é como você disse, sabe? Tem aquelas pessoas que têm mais, diga assim, um emocional mais estruturado, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, dizem, né, minha família, quem está bem perto de mim, meus amigos, dizem que eu sou uma pessoa muito corajosa, sabe? E que eu enfrento muitas coisas. Realmente eu tenho esse comportamento, né, essa personalidade. E o Alan, na época, eu acho que foi no terceiro ano de consulta, e aí o doutor, e aí, Alan, como é que estão as coisas? Ah, comigo está tudo bem, quem se preocupa com isso? Lembro como foi, perto de 15 anos. Nossa. Com isso é o meu pai e minha mãe. Eu fiquei morta de vergonha na hora, né? Mas tudo bem assim, né? Ele jogou a culpa, né? Comigo está tudo bem. Pois então, pessoal, olha, você pai, você mãe, você esposo ou esposa, filho ou filha, não é mesmo? Um parente que tem alguém com uma doença mitocondrial, como a Lyon, ou com a doença hereditária da retina, certo? Aquelas que são raras e até aquelas que são tratáveis, procure uma associação. Estamos aqui para ajudar, é muito importante, né? Nós lutamos por vocês, nós lutamos por cada um, né, que faz parte da Mitocom Brasil,
que Pedro vai Isso falar, aí. e também da Retina Brasil, tá? E nos seus grupos regionais, você procura, acessa o site da Retina Brasil e você vai encontrar um grupo regional bem próximo de você, tá? Bom, eu queria agora, aí a gente vai tentar avançar um pouquinho. Você falou, né, aí o panorama atual no Brasil, né, no que diz respeito ao atendimento da pessoa cometida pela Lyon na rede pública e privada. Assim, você pode falar de forma mais rápida nesse Claro. sentido? Como é que está essa situação? Bom, eu posso dizer Nossa, que esse é um ponto que a gente precisa avançar muito no nosso país. E eu quero dizer também que a gente não está aqui só para criticar, né, Angela? A gente sabe que o cenário ele é desafiador para o paciente, mas ele é desafiador para o médico também, é desafiador para o sistema de saúde também. Então é por isso que a gente, enquanto entidade, agora eu estou falando enquanto representante aqui da Mitocom Brasil, a Ângela aí representando a Retina Brasil, a gente se dispõe a colaborar para mudar esse panorama que é difícil hoje, né? E qual é esse panorama difícil, né? É um panorama de desconhecimento, né? De muito desconhecimento, de muita desinformação, né? De você chegar a uma unidade de saúde e as pessoas não terem ideia do que você tem, né? Isso é extremamente desolador, né? A pessoa com o Lyon, ela chega no posto de saúde, para quem procura a rede pública, ou no hospital público, e na rede privada isso acontece também, e ela ouve coisas do tipo, às vezes os médicos dizem coisas do tipo, eu lembro de ter ouvido falar sobre Lyon na faculdade, lembro de ter ouvido, mas eu não sei lidar com o seu caso, não sei fazer, não sei o que fazer no seu caso, né? As pessoas ouvem isso, né? Eu ouvi coisas semelhantes a essa. Então é um cenário assim que a gente precisa desbravar muita coisa ainda, né? Por isso que a gente tem vários planejamentos aí para a criação de protocolos de diagnóstico, a conscientização que a gente promove sempre, conscientização sobre essas doenças. Esse momento aqui é um momento de conscientização também, né? Então, o panorama, ele de dificuldades, de muita dificuldade. São pouquíssimas as pessoas que conseguem chegar ao diagnóstico de forma rápida e pouquíssimas as pessoas, quase não tem, assim, pessoas que não são confundidas com outro diagnóstico antes de saber que tem Lyon. Eu vou dizer que 99% de quem tem Lyon, antes de saber que tinha Lyon, foi confundido com neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, né? Porque sim, é aquela coisa, justamente pelo desconhecimento, quando o profissional identifica que é alguma coisa do nervo óptico, opa, deve ser neurite, deve ser inflamação do nervo. E aí faço até um apelo aqui para quem está assistindo, se vocês algum dia se depararem com essa situação, né, se acontecer isso com algum de vocês, ou familiar, ou amigo, conhecido, cuidado com a pulsoterapia, com o uso de corticoides em altas doses, de forma tão da forma como eles são prescritos, né? A gente realmente não deve fazer uso desses medicamentos sem ter um diagnóstico mais assertivo, né? Essa tentativa que acontece de medicar a pessoa, digamos assim, vamos tentar isso porque pode ser uma doença autoimune, se for vai dar resultado, e isso é extremamente prejudicial para o paciente, isso pode trazer um agravamento do quadro. Então é um cenário de dificuldades, mas que a gente já está trabalhando, né, Ângelo? Eu digo nós aqui, que a gente atua em conjunto aí para modificar esse cenário, e se Deus quiser, em breve ele vai ser um cenário diferente, mais acolhedor e mais fácil, né? E as pessoas vão poder ter um diagnóstico com um caminho mais curto do que esse que eu tive que percorrer. Aí essa realidade, né, como eu perguntei, que você já falou, ela tanto é no sistema público de saúde como também no privado, não é mesmo? Sim. A problemática é a mesma, né? A dificuldade de diagnóstico, de informação, de conhecimento. Quando você, eu lembrei, ouvi falar alguma coisa de Lyon, né? E isso, no geral de oftalmologia, eu também, quando eu vou para os congressos, agora eu fui para o CBO, e tem muito acadêmico, né, ou residente, jovens. Às vezes, eu até lembrar aqui da Cecília Vasconcelos, que lá em Maringá, abordei uns jovens lá e fiz a pergunta, e a Cecília Vasconcelos, né, da Begala Verde, disse assim, Ângela, tu perguntou, claro, eu na universidade eu sou rodeada de jovens e eu fico perguntando, por que você escolheu fazer oftalmologia?
entendeu? Às vezes eles ficam assim, parado, pensando, Aham. entendeu? Aí, às vezes responde, ou então inspirado por alguém, aquela história. Mas muitos dizem assim, os clínicos gerais, né, os jovens que terminaram a faculdade, olha, na faculdade, no currículo, em termos de oftalmologia, a gente vê assim, muito rápido, né? Não tem Pouco, uma né? Eu já ouvi falar sobre isso também. muito pouco mesmo. É, depois tem uma pergunta aqui que a Júlia está fazendo, acho que você já até respondeu, mas ela está querendo saber se no Brasil muitos oftalmos conhecem essa doença. Olha, os oftalmologistas gerais, ou oftalmologistas clínicos, né, que são aqueles oftalmologistas que não são neurooftalmologistas e não são geneticistas, eles conhecem pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. E aí, novamente, eu gostaria de frisar isso. Isso não é uma crítica, porque isso não faz parte da formação deles. Né? Pelo É, que a gente já teve contato com muitos médicos aí que são amigos, parceiros nossos, pelo que a gente sabe, a residência em oftalmologia, ela não abrange, não aborda esse assunto das doenças raras oculares, ou aborda de uma maneira muito superficial. Então, realmente, quem vai conhecer, geralmente o oftalmo geral não vai conhecer. Quem vai conhecer é o neurooftalmologista, né, ou o geneticista. E o neurooftalmologista é o profissional que faz a residência em oftalmo e depois um tempo a mais para ele ser neurooftalmo. Então, quer dizer, é uma subespecialidade da oftalmologia, né? Ele se especializa mais ainda, ele é oftalmo e depois ele tem que seguir com a neurooftalmologia, né, para entender dos problemas do nervo óptico. Então, em geral, os oftalmos clínicos ou vão dizer que não sabem o que é, ou vão dizer que lembram, como eu falei, ouviram alguma coisa, mas saber de poder recomendar, de pedir um teste genético, pouquíssimo, pouquíssimo. uhum. Obrigada, Pedro. Pedro, agora, trazendo exatamente essa questão, né, do panorama no Brasil, tanto na rede pública como privada, né, de atendimento, né, a questão da saúde, sobre o Lyon, e isso aqui é muito importante, né, para tudo. Por exemplo, qual é a necessidade, né, da criação de políticas públicas para pessoas com neuropatias ópticas hereditárias de Leber, ou neuropatias ópticas hereditárias? Olha, é essencial porque as políticas públicas para as pessoas que têm neuropatias ópticas hereditárias, como a Lyon, elas vão tirar, né, as pessoas da condição de invisibilidade. Né? Até pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, essas pessoas estavam invisibilizadas. Eu gosto de dizer que estavam, porque com o trabalho que a gente vem desempenhando, eu né, fico orgulhoso de dizer, e digo mesmo que elas já não estão mais. Né, nós já estamos promovendo um trabalho que está tendo eco, né, que está repercutindo, está tendo ressonância longe, até fora do Brasil, já estão conhecendo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, que está tirando essas pessoas da condição de invisibilidade. Mas, voltando, né, as políticas públicas são necessárias para que essas pessoas sejam conhecidas, para que o Estado saiba que essas pessoas, de uma maneira bem simples, que elas existem, porque até pouco tempo atrás, essas pessoas estavam completamente à margem da atenção do Estado, estavam completamente fora de qualquer intenção de política pública no nosso Estado brasileiro. Então, as políticas públicas para as neuropatias ópticas hereditárias, elas visam trazer visibilidade para esse grupo de pessoas, trazer apoio, trazer atenção e trazer ferramentas que possam contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas enquanto a cura não chega. Né? Nós acreditamos na cura, eu acredito que a cura vai chegar, seja por meio da terapia gênica, seja por meio de células-tronco, seja por meio da tecnologia que está aí também, a inteligência artificial está aí fazendo coisas incríveis, né? E quem sabe, por que não, né? Daqui a pouco vão criar alguma coisa aí que a pessoa possa inserir nos olhos e ainda que ela não corrija a lesão no nervo óptico, mas ela vai enxergar por meio de uma tecnologia, é possível isso, já se fala também. Mas enquanto essas alternativas de cura não chegam, a gente tem que lutar para que a pessoa tenha qualidade de vida e para que ela tenha os seus direitos assegurados. Então, as políticas públicas, elas também têm que garantir que a pessoa tenha o seu direito concretizado. Nós temos no nosso país um arcabouço jurídico aí, né, um ordenamento jurídico que ele é muito garantista e que no papel ele é maravilhoso, ele é muito bonito, ele foi idealizado de uma maneira fantástica.
mas a gente percebe uma carência de efetividade, né? A nossa Constituição Federal é maravilhosa no sentido de garantia de direitos, ela, inclusive, é considerada uma das constituições mais garantistas do mundo, das que mais garante direitos individuais. Nós temos a nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é fantástico, também é referência para o mundo, mas a Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão e inúmeras outras leis também infraconstitucionais, elas carecem de efetividade. Então é por isso que as políticas públicas são tão importantes, para fazer com que essas leis saiam do papel e se tornem realidade na vida das pessoas. Muito bem, é isso mesmo. Né? E uma política pública sustentável, mas na perspectiva do paciente, né? Para que esses pacientes possam ter com sustentabilidade, né? Em todos os aspectos. Né? E tem a questão também, Angela, até só fazendo um acréscimo, né? Além de assegurar direitos, além de procurar, né, trazer para o paciente uma melhor qualidade de vida, tem a questão do empoderamento também, né? Da autonomia, de mostrar para a pessoa que ela pode, que ela não pode, só pode como ela deve estar no mercado de trabalho, inserida no mercado de trabalho, estar inserida na vida social, que ela tem que sair de casa, né? E ir para a vida, né? Porque infelizmente nós sabemos que tem muitas pessoas com doenças raras e raras oculares, aqui no nosso caso, que estão, infelizmente, ainda vivendo uma vida reclusa, né? Sim. Talvez pela falta de apoio, talvez porque não tiveram uma rede de apoio. Não tiveram. E aí o Estado é fundamental nesse ponto, porque o Estado pode atuar para tirar essas pessoas de casa e trazê-las para a vida. Então, eu poderia dizer que essas políticas públicas, não só de paradiagnóstico, né, protocolos de diagnóstico, tratamentos, mas é uma rede, né? A pessoa que tem uma doença rara, ela precisa de um apoio interdisciplinar e multidisciplinar, não é mesmo? Exatamente. Por exemplo, programas de apoio psicológico e emocional, né, pode ser integrado a essas políticas públicas de tratamento, né, de cuidado, de atenção. Importantíssimo, sim. E principalmente para essas doenças da Lyon, né, a Lyon, e para outras doenças também da visão, né, doenças raras oculares, como as doenças da retina. Exato. Bom, deixa eu ver aqui. Por isso, mais uma vez, entre em contato conosco, né, com a mitocon, se você tem Lyon, se você tem uma doença mitocondrial, ou com a Retina Brasil, né, dentro da nossa pauta. É isso aí. Muito importante. Eu fico muito assim, se os profissionais que têm acesso ao conhecimento científico têm dificuldade, ouviu bem de longe aquele tema, não é? Onde vão se aprofundar. É por isso que a disciplina de genética, se eu não me engano, o deputado Zacarias Calil, né, tem um projeto para colocar nos currículos de medicina essa disciplina. Nossa, sensacional, tomara. Né, Tomara que isso eu vi uns meses atrás, né, um pronunciamento dele, eu acho que tem previsto isso, eu acho muito importante. Ângela, eu ouvi falar sobre o caso da realidade do Canadá. Claro que a gente sabe que é um país desenvolvido, um dos países que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo, extremamente avançado em muitas áreas, e lá me parece que a genética ela está muito mais assim incorporada na grade curricular dos cursos da área da saúde do que aqui. Né? Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com uma médica oftalmologista, que já é parceira do nosso grupo também, e ela fez parte da formação dela no Canadá. E ela disse que lá a genética é muito valorizada, né? Então, assim, a tendência é que no Canadá os médicos saiam da faculdade, independentemente da especialidade, conhecendo mais sobre genética do que acontece aqui, né? do que os médicos daqui, porque aqui falta, ainda não tem esse entendimento da importância de ter um olhar abrangente para a genética, né? E que é importantíssimo. Exatamente. E aí, já pegando esse comentário, a experiência que você teve, né? Você é uma pessoa que é bem engajada na luta, na busca do conhecimento da Lyon, né? Das doenças mitocondriais, fundou essa associação, e você tem a oportunidade, né? Isso é muito importante, de viajar para fora do país. É um rapaz que também
fala inglês, né? Domina o inglês e o espanhol, então isso já abre um leque de oportunidades, né? De ter acesso a informações, onde para muitos que não têm o conhecimento dessa língua, apesar da tecnologia hoje, né? Traduzir muita coisa, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado também com isso, né? Aí eu queria lhe perguntar, você participou agora, né? De uma conferência da Lyon, nos Estados Unidos, acho que foi no meio do ano, em junho, Em junho, né, isso. agora de 2024. E quais os aprendizados, né, que você teve por lá? E o que você acha que podemos ou que pretendemos, né, colocar em prática aqui no Brasil? O que é que você traz aí para a gente sobre isso? Olha, foi importantíssimo essa minha participação na Conferência Lyon dos Estados Unidos, que eu acredito que seja a maior conferência específica sobre Lyon do mundo. São 3 dias de evento, né? Esse ano foi lá em Cleveland, no estado de Ohio, região nordeste dos Estados Unidos, perto ali de Nova York, né? Para quem não conhece, para situar, tá um pouco próximo de Nova York. E, assim, eu fiquei encantado com muitas coisas eu vou elencar aqui. Uma das coisas que eu gostei muito de perceber lá é a maneira como o grupo americano da Lyon se organiza. Eles se organizam assim de uma forma que eles têm um senso assim de comunidade, uma ideia de pertencimento de um grupo que é admirável até, que você admira assim, o quanto eles se apoiam, o quanto eles se ajudam, o quanto eles se identificam e o quanto eles caminham juntos. Eles têm a clara percepção de que eles estão passando por um problema, né, pelo mesmo problema, tá todo, digamos assim, tá todo mundo no mesmo barco e a gente tem que se ajudar, a gente tem que dar as mãos. Isso Isso lá é aí, muito forte. pacientes? Pacientes e os profissionais também. Eu percebi isso muito intenso lá, sabe? Essa questão do coletivo que eles têm lá. Isso chega a ser realmente bonito, assim, de admirável, É sabe? ótimo. Nos 3 dias do evento, a gente sente aquele clima de união, de bem-estar, das pessoas querendo uma apoiar a outra, né? Inclusive, eu lembro assim que a forma como eles me receberam também, um estrangeiro lá, participando da conferência deles, eles foram muito, muito receptivos. Eles paravam assim, às vezes no corredor, nos momentos de intervalo, e me perguntavam, queriam que eu contasse um pouquinho de como que é aqui no Brasil, né? Lá eu tive a oportunidade também de dividir com eles a minha trajetória, assim como eu estou fazendo aqui nessa live, contar um pouquinho Uhum. como foi a minha trajetória e como eles apoiam, né? Como eles chegam e falam, nossa, mas como você foi forte, como você luta com isso, lida e parabenizam. Então, assim, uma das coisas que eu acho que eu coloco aqui, isso não é só para Lyon, isso é para as doenças hereditárias da retina também, não é só para as neuropatias hereditárias, neuropatias ópticas hereditárias, e isso também vai mais além ainda, isso para as doenças raras de uma forma geral, e até para a causa PCD de uma forma geral. Eu acho que essa união, se a gente tivesse isso no Brasil, se a gente tivesse essa consciência de que a causa está em primeiro lugar, a gente poderia estar avançando mais. Eu acredito nisso. Né? Nós já conversamos nos bastidores, né, já em outros momentos, em outros eventos, Sim. a questão do quanto a gente percebe que, especificamente na área da oftalmologia, os grupos ainda estão um pouquinho distantes uns dos outros, né? Nós não, Correto. né? A gente é muito próximo, aqui a Mitocondria, da É, Retina, a gente é muito amigo, e o Bengala Verde também, mas, isso. assim, se a gente pudesse realmente criar uma corrente aí e estar mais próximo, eu tenho certeza que a gente já estaria obtendo resultados melhores, como eles têm lá nos Estados Unidos, né? Prova disso é que essa união que eles têm faz com que eles se organizem de uma maneira muito, muito bem estruturada, e eles criaram uma coisa que eu gostaria de colocar aqui também, que é importantíssima. Eles criaram um banco de dados online que pode ser preenchido pelas pessoas que têm Lyon, né, e que quem se estiver assistindo que tem Lyon, pode procurar nossas redes sociais da Mitocom Brasil, a minha também pessoal, que é o meu arroba lá no Instagram, Pedro Mendes F8, né, vocês vão nos encontrar lá para ter acesso ao site que vai levar a pessoa a esse banco de dados, que é um banco de dados global, não é só dos Estados Unidos. Eles criaram lá, mas é para ser preenchido por pessoas do mundo inteiro, para fazer esse levantamento, esse catálogo de quem tem Lyon,
qual é a mutação da pessoa, e eles perguntam até quantos são os familiares da linhagem materna. Então, por exemplo, no meu caso, o preenchimento é eu, acometido, duas irmãs, né, minha mãe, a avó e os familiares do lado da avó, quer dizer, os meus tios avós. Então, eles pedem que a pessoa preencha duas gerações acima. Então, no meu caso, a minha geração, a geração da minha mãe e os tios, e a geração da avó. Porque eles querem saber não só quem foi acometido, quem teve a manifestação, mas eles querem ter informação também de quem tem o gene, de quem carrega o gene e não manifestou. Então, quer dizer, é muito importante esse cadastro que eles criaram lá. Já existe a informação de que, quando esse cadastro chegar ao número de 5.000 pessoas, a indústria farmacêutica vai investir mais nas pesquisas sobre Lyon, que já estão acontecendo, mas os investimentos vão aumentar. Esse cadastro ele é relativamente recente. Quando eu voltei de lá, em junho, ele estava com, se eu não me engano, 2.700 pessoas tinham preenchido já. Fiquei até curioso agora para saber quanto que já avançou, quantas pessoas a mais já se inscreveram, mas a nossa expectativa é alta para que as pessoas se inscrevam cada vez mais e a gente possa bater esse número de 5.000 logo, para o investimento nas pesquisas aumentar. Mas voltando agora, né, sobre o que eu pude verificar lá. Outra coisa que é interessante, eu acho que é importante de ser dito isso aqui também, nos eventos sobre Lyon lá, eles estavam também muito interessados em focar em qualidade de vida, em acessibilidade, em equipamentos de acessibilidade. Eles deram dicas sobre inúmeros aplicativos para celular, inúmeros softwares para computador, né, uso da bengala, falaram sobre a questão de a pessoa que tem baixa visão usar a bengala em alguns momentos, em outros não, que isso a gente sabe que isso como é que eu digo, é uma dificuldade, né, Angela, para algumas pessoas, porque tem pessoas com baixa visão que têm dificuldade de aceitar a bengala, né, porque quem tem baixa visão nem sempre vai precisar da bengala, pode precisar dela em alguns momentos e outros não. E essas pessoas que precisam, digamos, ocasionalmente, às vezes se recusam a usar, é um tabu, né? Isso que eu queria dizer, o uso da bengala por pessoas que têm baixa visão no Brasil é um tabu. E lá eles falaram sobre isso abertamente, né? Que a bengala, ela não precisa ser usada 100% do tempo, né? A pessoa vai usar na ocasião em que ela achar que é necessário, que ela vai trazer segurança, tem momentos que a pessoa vai se sentir bem sem ela. Então, assim, eles fazem um evento que foca muito em qualidade de vida, em troca de experiências, e em realmente fazer com que a pessoa saia de lá aprendendo alguma coisa nova para melhorar o seu dia a dia, trocando informação com os demais e dando força um para o outro. Eles dão muita força um para o outro. E por que é importante falar sobre isso também? Aqui no Brasil, a gente percebe as pessoas com muita ansiedade, e é claro que eu também tenho essa ansiedade enquanto paciente, aquela ansiedade de querer que os tratamentos venham, que os tratamentos surjam, né? Que, poxa, quando que vai ser aprovada a terapia gênica? Ano que vem, esse ano? As pessoas ficam se perguntando muito sobre isso, e as pessoas acabam... A retina também, exatamente. Oi? Nas doenças hereditárias da retina também. Todas elas, sejam as da retina... todas as raras oculares. Sejam as da retina, sejam do nervo óptico, a situação é muito semelhante. O pessoal, assim, a gente foca muito no tratamento e acaba deixando escapar questões muito importantes que podem ajudar o nosso dia a dia. Claro que a gente quer o tratamento, claro que a gente quer a cura, óbvio, isso é óbvio, mas como eu disse aqui já anteriormente, enquanto o tratamento não chega, a gente tem que seguir nossa vida, então a gente tem que pensar em como seguir a vida da melhor forma possível. E lá nos Estados Unidos, me parece que eles têm essa consciência um pouco mais clara. Então, assim, eu não notei tanto essa ansiedade, né, de o tempo todo perguntar quando que vem a terapia gênica, vem, não vem, vai sair, quem que está fazendo, quem que é o médico, quem que é o centro, eles querem saber também, claro, óbvio, mas a grande parte do evento foi tomada por depoimento de pessoas, por acessibilidade, por essa informação a respeito do cadastro de dados, pelo apoio mútuo que eles têm, né, um com o outro, pela empregabilidade, que é importantíssimo falar, a empregabilidade da pessoa com deficiência, né, isso foi muito, muito reforçado lá. Então, assim, eu voltei com essa intenção de mostrar para as pessoas o quanto a força do coletivo faz a diferença e o quanto é importante a gente se reunir, né? Exatamente.
você não tem um ditado assim bem popular que diz assim: esperando a morte, de boca aberta, esperando a morte chegar. Não, né? Isso, você tem que ter a esperança, viver com esperança, né? Na possibilidade, porque assim, a ciência ela tem avançado muito, muito rápido, né? Depois com a criação da informática, né? E com a internet, agora se um cientista descobrir aqui no Brasil alguma coisa que não foi descoberta em lugar nenhum, rapidamente essa informação corre e os demais cientistas, né, trocam ideias, alguém está pesquisando algo daquele gênero, não sei, mas as informações elas são rápidas, né? Nós estamos vivendo um tempo muito promissor para que essas coisas aconteçam, né? Estamos vivendo um tempo onde já tem muitas doenças raras, não só das oculares, né? Nem do nervo óptico, mas de muitas outras doenças, e é importante sim ter essa esperança, essa expectativa. Uma frase que a doutora Juliana disse uma vez, que eu nunca esqueci, é que ela diz assim: olha, vocês não estão sozinhos, certo? Vocês não estão sozinhos, quer dizer, nós não estamos sozinhos enquanto doenças mitocondriais, enquanto doenças hereditárias da retina, DOT, né, doença ocular da tireoide e outras doenças, nós não estamos sozinhos. Tem muita gente estudiosa, né, estudando, pesquisando, deixar de fazer um bocado de coisas, né, para poder descobrir uma cura para uma doença, então é muito importante. Porém, né, a vida continua. Você Exato. vai estudar, terminar seu ensino médio, depois vai tem que fazer uma faculdade, você vai namorar, você vai querer casar, você vai passear. E para tudo isso é importante que você tenha o quê? Reabilitação, né? Nas atividades da vida diária, se precisar da bengala, como o Pedro mesmo, nem todo momento há necessidade de você usar. O meu filho, por exemplo, ele está com mais ou menos 2 anos, desde 2017, quando a Retina Ceará foi reativado, né? Veio a Antonieta e a Maria Júlia, a Maria Júlia está na presidência, a Antonieta na vice, para reativar o Retina Ceará. E trouxeram a bengala verde, né, aqui para a gente, e deram de presente para o Alan, tá? E como você disse, o Alan, ele, uma boa locomoção ainda, não estava precisando, mas ele adotou a bengala e dentro da mochila direto. Mas por quê? Porque ele não queria usar? Não. É porque ele não estava sentindo a necessidade de usar. Isso. Ele ainda não estava sentindo que precisava daquele apoio, né? Depende da situação, né, Angela? E aí, quando foi, acho que está com uns 3 anos, mais ou menos, ele mesmo procurou a reabilitação e agora, ele anda com essa bengala, assim, todo, sabe, poendo, ele entra, sai lá do carro, vai por dentro na universidade, lá no campus onde eles trabalham, no prédio, que está todo acessível, tem piso tátil, e é dessa forma, entendeu? É isso aí. Então é isso, procure reabilitar-se, procure a Associação Retina Brasil, a Vitocom, tá? Para poder procurar, para você ter uma integração social, uma integração profissional, viver a inclusão, ser formador de opinião, multiplicar as informações que vocês têm aprendido nas nossas lives, aqui nesse momento riquíssimo, né? Para poder conhecer e também dar um suporte à família, né? Nesse aspecto. Ô, Ângela, posso, sem querer me estender muito, mas só mais um acréscimo nesse ponto que a gente está conversando? A gente tem que ter esperança, sim, a cura vai chegar, né? Como a doutora Juliana, que a gente admira muito, que é fantástica, como ela diz, né? Nós não estamos sozinhos. A gente sabe que tem profissionais, tem cientistas aí que dedicam a vida para encontrar a cura para essas doenças raras da visão. Então vai acontecer, eu acredito muito nisso. Mas, como a gente estava dizendo, enquanto isso a gente tem que seguir. E eu queria acrescentar um outro ponto aqui nessa conversa. Pode parecer paradoxal, mas não é. E isso também, isso que eu vou dizer, não é nenhuma tentativa de romantizar nada, eu não quero romantizar nada. Mas, pessoal, eu sempre digo, porque é a percepção que eu tive, e eu gosto de colocar isso para as pessoas, que apesar de ser uma situação desafiadora, apesar de ser uma situação difícil,
eu sempre digo que existem aprendizados que chegam junto com essa situação, que são aprendizados importantíssimos para a nossa vida. Eu não quero entrar no campo da religião, porque cada um tem a sua, cada um tem a sua crença, cada um tem o direito de ter religião ou de não ter também, mas independentemente disso, isso é perceptível na vida de cada um. Você nota quantos aprendizados você começa a experimentar, quantas experiências novas você começa a ter, quantas pessoas, né, você começa a chegar à sua vida, pessoas maravilhosas, quantos lugares você pode começar a frequentar que antes você não frequentava. Então, assim, eu digo sempre, eu já falei isso em outros momentos, talvez já me ouviram dizer isso, mas eu gosto de frisar essa frase, que eu não sou grato à doença que me acometeu. Eu não sou grato à doença, mas eu sou extremamente grato ao que veio com ela, porque o que veio com ela é muito importante para mim. O aprendizado que eu tive, o crescimento pessoal que eu tive, né, as experiências que eu pude vivenciar, isso tudo é importante para mim. Então, não é com a intenção de romantizar nada. A gente sabe do desafio diário de cada um, eu sei como é, eu vivencio isso, mas é importante dizer que, junto com os desafios, vêm também as realizações. E hoje eu digo que eu tive realizações na minha vida, eu tive metas aí alcançadas, enfim, conquistas que eu não sei se eu teria se não fosse a Lyon. Então, isso é importante de ser colocado também. É verdade, eu acredito que todos os nossos colegas, aqui tem algumas pessoas, né, de associações, a C. Silvestre, socioambiental, o Rodrigo Xavier está falando que a empresa GenScience A Biológica GenScience. está fazendo a pesquisa de Lyon, você conhece, né? Ana Carme Dias, diz assim, Pedro, sim, a união dos grupos cura nossas emoções, isso é muito importante. Costumo dizer que reino dividido não prevalece, não é mesmo? O Exato. César, né, ele está colocando aqui, isso mesmo, Pedro, faz toda a diferença a convivência com pessoas que têm as mesmas características, mesma vez, mesmo, acho que ele quis dizer, mesmo a questão da saúde, da doença, né? Diagnóstico, né? Mesma situação. Mais ou menos isso, né? O Zeni, né, de Araújo, do grupo virtual da Retina Brasil, né? De retinopatia diabética, da Retina Brasil está aqui presente. A voz e audição da visão sobre rodas também está aqui conosco. A Fernanda Lloyd, né? A Fernanda é membro da diretoria da Mitocom Brasil. Um abraço, Fer. Isso aí, tenho, não também desde maio de 2019, ela está dizendo que tem, né? O diagnóstico também, né? Legal, viu? Essa equipe está aqui. E aí, aproveitando, né, que você falou sobre a colega, para a nossa última pergunta, e para a gente ir depois para as considerações finais, a fundação da Mitocom Brasil, né? Como foi que surgiu a ideia de fundar a Mitocom Brasil? E qual é a metodologia de trabalho de vocês? Como é que vocês estão se organizando? Né? Qual é a missão? Né? E qual é a visão, digamos assim? Como foi Vamos essa lá. ideia? Porque, pelo que eu li no início, né, tem o Lyon, tem a Associação de Pessoas com Deficiência Visual e agora a Mitocom. Exatamente. Bom, essa minha trajetória pelo diagnóstico, que como eu contei para vocês aqui, foi difícil, foi longa, foi desafiadora, ela trouxe também os aprendizados que eu estava citando aqui, né? Então, durante esse tempo de busca pelo diagnóstico, eu fui entendendo e fui percebendo como os grupos internacionais se organizam, né? Até porque antes de eu ir para fora do Brasil, antes de eu ir para os Estados Unidos e para a Itália, eu já conversava com muitas pessoas desses países, americanos, canadenses e europeus, para entender o que estava acontecendo lá fora, entender como é que os grupos estavam organizados, e eu fui percebendo que eles tinham uma sistemática de trabalho que ela era semelhante, né? Os grupos americanos, o grupo canadense e vários grupos de países europeus também, e o grupo australiano também. A Austrália tem um grupo bem interessante também. E como que é essa metodologia de trabalho que eles seguem lá fora já há algum tempo? Eles agrupam as doenças mitocondriais, eles reúnem doenças mitocondriais para que elas possam caminhar em conjunto.
Então, eles não lutam, não brigam somente pela LHON, mas pela ADOA, que é a atrofia óptica dominante, mas pelas miopatias mitocondriais, pela POLG. Aí a gente já começa a falar de doenças que não são só visuais, né? A POLG, a síndrome de Lee, MELAS, MERF, né? São todas doenças que não são somente visuais. Essas doenças podem ter acometimento visual também, mas elas não são essencialmente visuais. Geralmente são doenças que causam uma fadiga muscular excessiva e podem ter acometimento dos nossos principais órgãos que demandam mais energia, né? Coração, pulmão, sistema nervoso, cérebro. E essa reunião de doenças mitocondriais que os países lá fora já faziam, ela tem diversas vantagens. Quais são essas vantagens? Acredita-se, os médicos falam sobre isso, os médicos brasileiros falam disso também, que os tratamentos que estão sendo criados e os medicamentos que estão sendo criados, quando eles estiverem aprovados, nós esperamos que isso seja em breve, eles vão servir, eles vão aproveitar mais de uma doença. Então, por exemplo, quando a terapia gênica da LHON estiver definitivamente aprovada, que ela já está ali quase aprovada na União Europeia para uma das mutações, que é a 11778, mas quando ela estiver aprovada, a tendência, os médicos dizem isso, é que outras doenças do nervo óptico e até de outras partes do sistema nervoso também, falando de uma forma simples, outras doenças possam pegar carona na terapia gênica da LHON. E isso também serve para medicamentos que estão sendo criados e outras terapias que não são somente a gênica, terapias com células-tronco, com células nervosas. Então, assim, como todas essas doenças têm origem em mutações no DNA da mitocôndria, acredita-se que os tratamentos vão servir para mais de uma doença. Essa já é uma vantagem. Essa já é isso já é um motivo que faz com que valha a pena reunir essas doenças. Outro motivo é que todas essas doenças estavam lidando, eu faço questão de dizer que estavam, porque a gente está lutando para que elas não estejam mais, mas elas estavam lidando até pouco tempo atrás com um cenário de quase que completo esquecimento perante o Estado. Ou seja, eram doenças esquecidas pelo Estado e pela sociedade também pouquíssimo conhecidas. Quando você reúne a LHON, a ADOA, a POLG, a síndrome de Lee, MELAS, Murphy, TK2D e muitas outras, a nossa voz ela fica mais forte, ela fica mais alta para a gente dialogar com o Estado e buscar políticas públicas. Fica mais fácil, né? A gente percebe isso. E aí eu trago um pouco da minha experiência na área legislativa, enquanto servidor de uma casa legislativa há 11 anos. É muito mais fácil você despertar o interesse de um parlamentar ou de um chefe do executivo, que seja um prefeito, um governador, o presidente da República. Vamos falar de uma forma assim, resumindo, é muito mais fácil você despertar o interesse do poder público quando você lida com um número maior de pessoas do que quando o número de pessoas que vai ser beneficiado por aquela política pública é menor. Quer dizer, quanto mais pessoas são interessadas, quanto mais pessoas vão ser beneficiadas, vão ser atendidas por aquilo, mais fácil é a gente conseguir apoio. Mais fácil é você chamar a atenção do Estado e da própria sociedade. Então, essa é uma outra vantagem que existe em agrupar as doenças, né? E uma terceira vantagem que eu posso citar. No Brasil, e isso não só no Brasil, no mundo todo, quando você fala de doença genética, quando você fala de estudo genético, em 95%, talvez mais ainda, vou colocar 95% para não, enfim, pode ser até mais do que isso. Resumindo, em quase 100% dos casos, os estudos genéticos, eles se referem à genética nuclear, né? O que é a genética nuclear? A genética do núcleo da célula, né? A genética das doenças que são causadas por alterações no núcleo da célula, porque nós temos DNA no núcleo da célula e na mitocôndria. E você quase não encontra estudos sobre genética mitocondrial. Você quase não encontra estudos que se aprofundem, que queiram entender melhor o que acontece com o DNA da mitocôndria especificamente. Aliás, a mitocôndria em si, ela mesma, que é uma parte da célula muito importante, que é responsável pela geração de energia, a energia que nós precisamos para andar, para falar, para fazer tudo que a gente faz, vem da mitocôndria, então ela é uma organela da célula importantíssima, e ela também é quase que esquecida. Se a gente pergunta para a nossa população em geral aí,
as pessoas que não são da área da saúde o que é mitocôndria, provavelmente a gente vai ouvir da maioria das pessoas, não sei, né? Vão dizer que não sei, não lembro, lembro de que eu estudei lá na quinta série, na sexta série, alguma coisa assim, mas não sabem bem o que é a mitocôndria. E então, assim, a gente percebeu que faltava uma atenção para essa genética mitocondrial, né? E é importante que o campo da genética ele se volte para essas duas frentes de estudo, a genética do núcleo da célula e a genética da mitocôndria também. Então, diante de tudo isso que eu citei, por todos esses motivos, que a gente entendeu que seria extremamente apropriado fundar uma associação com essa sistemática de trabalho, que olha para a mitocôndria, que olha para o DNA mitocondrial e para as doenças causadas por alterações no DNA mitocondrial. Então, foi pensando em tudo isso que nasceu a Mitocom Brasil, e a gente pode dizer, eu falo isso realmente muito contente aqui, muito feliz, que com pouco tempo de formalização jurídica, a nossa formalização jurídica é de março desse ano, a gente está completando 6 meses agora de CNPJ, de existência jurídica, a gente já teve muitos alcances. Né? A gente fez aquele evento aqui em maio, que a Retina Brasil esteve presente, que a Ângela esteve aqui em Maringá, o Bengala Verde esteve presente também, a nossa querida doutora Juliana Salum também palestrou, nos brindou com uma palestra maravilhosa. Regina Paraná também foi. A Regina Paraná estava presente, o Odin também, claro, estava presente aqui em Maringá. A gente já fez esse evento, a gente está programando outros eventos agora para realizar ainda esse ano. Então, assim, a gente percebeu o quanto a força dessa união faz a diferença. Né? O quanto isso pode fazer o nosso trabalho chegar mais longe, ajudar mais pessoas, né? E ter mais resultados mesmo, mais resultados concretos. Isso eu tenho ouvido das pessoas, né? Tem pessoas aí que têm outras doenças mitocondriais, como a POLG, como a síndrome de Lee, que chegaram e disseram: olha, que bom que vocês fizeram isso. Que bom que vocês criaram essa frente de trabalho mitocondrial no Brasil, porque até então a gente se sentia esquecido. Eu ouvi isso de algumas pessoas, sabe? Até então ninguém olhava para esse grupo de pessoas. E agora a Mitocom Brasil ela está aí para olhar, e não só para olhar, mas para acolher e para lutar por essas pessoas. Né? Então a gente está aí para lutar por tudo que diz respeito ao DNA mitocondrial, às doenças mitocondriais. Né? Tivemos aí uma conquista recente, a iluminação do nosso Congresso Nacional na cor verde, para trazer essa conscientização, chamar a atenção para a doença mitocondrial, e já nascemos com um apoio internacional muito forte, porque quando a Mitocom Brasil foi criada, é claro, eu mantenho um contato muito legal, né, uma amizade aí já com algumas pessoas de fora, eles nos incentivaram muito, eles queriam que isso acontecesse, porque essa forma de trabalho, essa metodologia de abarcar tudo que é mitocondrial, ela estava restrita aos Estados Unidos, ao Canadá, a alguns países europeus e à Austrália, e a América Latina estava completamente à margem disso. E quando eles perceberam esse nosso interesse, eles deram um apoio muito grande, eles falaram: vai, vocês têm que fazer isso mesmo, façam, criem, né? E a gente já está até conversando sobre a possibilidade de trazer para o Brasil o maior evento sobre doenças mitocondriais do mundo, que é a Semana de Doenças Mitocondriais. A gente já conversa para quem sabe ano que vem, ou 2026, aí esse evento acontecer aqui no Brasil. Claro que a gente vai comunicar a vocês, a Retina Brasil vai ter que estar lá, a gente já convida antecipadamente, mas a gente quer trazer muita coisa para cá. Né? Então, a gente entende que os alcances de uma associação como essa, eles são maiores do que se a gente ficasse lutando somente por uma doença. Claro que eu sou cometido pela Lyon, é claro que eu sempre vou lutar pela Lyon, mas o nosso grupo ele não vai lutar mais somente pela Lyon, ele vai lutar por tudo aquilo que tem origem em alterações no DNA mitocondrial. Muito bem, excelente. Quero também aqui para passar para os finalmente. Então, parabéns à Mitocom, parabéns, Pedro, né? Parabéns a toda essa grande rede, né? Isso é muito importante a gente trabalhar em parceria. O Ivaldo, nosso colega do Grupo Regional Retina Triângulo Mineiro, o César Asca, né? Do Retina Brasília, que também é nosso representante na titularidade no CONAD, no Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Aqui é o inverso, ó. A Retina Brasília está na titularidade e a Retina Brasil está na suplência. Viu como é que é o negócio? A Analva também da Bahia esteve aqui, está por aqui assistindo, Célia Matos, a Júlia, muita gente ainda vai assistir também. Agora sim, a Retina Campos,
Alexandre Brown Pará. Alexandre é outro membro da nossa diretoria. Abraço ali, abraço para ele também. Ana Maria Mota, do Retina Pernambuco, o Ivanildo, aqui do Ceará, do Retina Ceará. Então, o Odin. Então, Pedro, antes da gente se despedir, eu quero informar que no dia 19 de outubro, tá? O Pedro vai estar conosco também, certo? Isso aí. Nós vamos ter o dia, nós vamos celebrar, nós vamos realizar um encontro Retina Brasil e Retina Paraná. Aguarde, esta semana já vai estar saindo nas nossas redes sociais. De 8, vai ser um sábado, dia 19 de outubro, sábado, de 8 às 13 horas, no Hotel Lison de Curitiba, lá na Avenida 7 de Setembro, 2246, centro de Curitiba. Nós vamos estar, né, com palestras, o Pedro vai ser uma pessoa, né, um dos palestrantes, nós vamos ter médicos, nós vamos ter o pessoal da Bengala Verde, nós vamos ter um lançamento de um livro aí bem bacana, com o pessoal do Retina Paraná, né? É uma surpresa, deixa eu ver que eu não sei da Retina Brasil, é claro, certo? E alguns colegas, membros dos grupos regionais vão estar lá também. Então, em breve, logo essa semana, nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais. Então, você já está convidado, certo? Dia 19, de 8 às 13 horas, no Hotel Lison Curitiba, lá na cidade de Curitiba. É isso aí. Pessoal, lá de Maringá, né, que tem umas colegas, fala aí, Pedro, para aquelas colegas lá da secretaria, né? Da pessoa com deficiência, né, de Maringá. Olha só, Maringá tem uma secretaria, a capital do estado não tem, né? O Maringá está sempre à frente aí, muita coisa. Então, Pedro, olha, fala aí das suas considerações finais, o que você gostaria mais de acrescentar. Bom, eu gostaria de agradecer aqui por essa oportunidade. Ângela, muito obrigado a você, ao Retina Brasil como um todo. Gostaria de dizer também que é importantíssimo essa aproximação que vocês estão criando, que vocês estão proporcionando para nós, para as doenças que não são exclusivamente da retina, né? É claro que a gente sabe que a Retina Brasil nasceu focando nas doenças hereditárias da retina, e ao longo do tempo a gente foi percebendo que vocês foram abrindo o leque aí e abraçando mais doenças que não são somente da retina, como é o caso do Allion, que é uma doença do nervo óptico, né? Isso é importante porque, como eu estava dizendo, isso traz união, isso traz força, né? A gente quer colaborar com vocês e, né, um grupo colaborar com o outro, e a gente tem o que aprender e o que ensinar um grupo para o outro. Então eu agradeço muito, né, por essa abertura de vocês, né, por estarem abertos a outras doenças que não são exclusivamente da retina, mas que são visuais, né, que não têm origem na retina, mas acometem a visão. É uma oportunidade incrível para nós. Então, muito obrigado por essa oportunidade, para você, para o Retina Brasil, para todos que estão nos acompanhando. Faço questão aqui de fazer um agradecimento nominal a todos os membros da nossa diretoria da Mitocom Brasil. A Fernanda Lloyd já está assistindo, a Alexandre Brown também, Valéria Silvestre, também a nossa diretora, Miriam Medeiros, o Geraldo Conte e o Wendel Fernandes. Todos eles são membros da diretoria da Mitocom Brasil, assim como eu, que sou presidente. Cada um é de uma região do Brasil, então a Mitocom Brasil ela tem pelo menos um membro em cada área do Brasil, um no Norte, um no Nordeste, um no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Vem aqui no Nordeste. Aí no Nordeste é o Wendel, do Sergipe, o Wendel Fernandes, do Sergipe. Certo. Legal. Então a gente tem um representante em cada região do país. E o nosso trabalho tem crescido, como eu disse, graças a Deus, em pouco tempo, se multiplicando, com alcances aí muito bons, né? Muito também em função dessas nossas parcerias, né? A Retina Brasil já nos deu muita força, né? Já nos apoiou desde o início. Então é isso, pessoal. A gente, além de agradecer, eu quero me colocar à disposição, colocar a Mitocom Brasil à disposição de todos vocês que tenham doenças oculares raras. Nós temos duas frentes de trabalho, né? Nós trabalhamos em prol de todas aquelas doenças que são raras oculares,
e também o enfoque mitocondrial específico, que é o enfoque da nossa associação. Então, as pessoas que têm essas doenças oculares raras e que têm doenças mitocondriais, que quiserem buscar o nosso apoio, vai ser um prazer poder colaborar com vocês. Tá? Nossas redes sociais estão aí. Lá no Instagram a gente tem o nosso @mitocombrasil, né? Mitocon, claro, fazendo referência à mitocôndria, MITOCON de navio, Só Mitocom um Brasil. minutinho. Oi? Ô, Roseli, dá para você inserir aí a Ah, rede social que ele está falando? Se seria der, ótimo. coloca aí, querida, por favor. Tem site não, tem as redes sociais, né? Isso, por enquanto a gente está com o nosso perfil do Insta e do Facebook o YouTube também. A gente tem o nosso canal no YouTube, está com o mesmo nome, Mitocom Brasil. Né? Vocês encontram com esse nome tanto no Insta, quanto no Face, quanto no YouTube. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. E vamos seguir crescendo aí e chegando a resultados ainda maiores, se Deus quiser. Pois, Pedro, muito obrigada. E você assista, compartilhe essa live, vai ficar no canal da Retina Brasil. É conteúdo, é informação, é conhecimento, né? Muita coisa que o Pedro falou aqui, você não escuta na maioria dos consultórios, né? Quando você vai buscar uma consulta, um tratamento para esse diagnóstico de Lyon, tá? Então, muito boa noite, muitíssimo obrigada, está aí ela colocando, tá? O instagram.com/mitocombrasil, ela copiou e já colou aí. Então, Obrigado mesmo. coloca lá no Instanteacha, tá bom? Isso aí. Meus amigos e amigas, boa noite, tenham uma excelente noite de segunda-feira, tá? E até a próxima. Muito obrigada, Pedro, um abraço bem grande. Obrigado, Ângela, um grande abraço, até mais, pessoal, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau.